Fala pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente alucinante pelo reino animal. Vocês já pararam para pensar quais são os limites da vida no nosso planeta? Tipo, qual o ser vivo que mais viu a história da humanidade passar? Ou qual criatura é tão gigantesca que faz outros animais enormes parecerem nem tão grandes assim? E do outro lado da moeda, qual é o bicho tão minúsculo que a gente mal consegue enxergar a olho nu? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os seres mais velhos, os maiores e os menores que compartilham a Terra com a gente. A natureza é uma caixinha de surpresas, cheia de recordes e extremos que parecem saídos de um filme de ficção científica. A gente está acostumado com os animais do nosso dia-a-dia, mas o que vamos explorar aqui vai muito além. São seres que evoluíram de maneiras espetaculares para sobreviver e prosperar em seus ambientes, quebrando todas as expectativas que a gente poderia ter sobre biologia. Vamos conhecer desde um animal que teoricamente pode viver para sempre, até um gigante dos oceanos que redefine a palavra imenso. Então, se ajeita aí na cadeira, pega a sua pipoca e abre a sua mente, porque a viagem de hoje vai ser épica. Prepare-se para conhecer seres que desafiam o tempo, o tamanho e até a nossa imaginação. Tenho certeza de que, ao final deste vídeo, você vai olhar para o mundo natural com outros olhos, com um respeito e uma admiração ainda maiores. Vamos nessa, que a nossa expedição pelos extremos da vida está só começando. Para começar, que tal a gente falar sobre imortalidade? Parece coisa de lenda, né? Mas para a Turritopsis dohrnii, mais conhecida como a água-viva imortal, isso é praticamente uma realidade biológica. Esse bichinho minúsculo, com poucos milímetros de diâmetro, tem uma habilidade que desafia tudo o que a gente sabe sobre envelhecimento. Quando ela se machuca, passa fome ou enfrenta qualquer tipo de estresse ambiental, em vez de morrer, ela consegue fazer algo incrível. Ela reverte seu ciclo de vida. É como se um adulto pudesse voltar a ser um bebê e começar tudo de novo, do zero. Esse processo se chama transdiferenciação. A água-viva adulta se transforma de volta em um pólipo, que é o seu estágio inicial de vida, fixado em uma superfície. A partir daí, ela pode gerar novas águas-vivas, que são geneticamente idênticas a ela. Isso significa que, a não ser que seja comida por um predador ou destruída por uma doença, ela pode, teoricamente, repetir esse ciclo para sempre, vivendo indefinidamente. É um truque de sobrevivência simplesmente genial e que deixa os cientistas malucos tentando entender todos os seus segredos. Imagina só as possibilidades se a gente conseguisse replicar isso. Agora vamos para o outro extremo, o da grandiosidade. Quando a gente pensa em algo gigante, geralmente vem à mente um Tiranossauro Rex, certo? Mas e se eu te disser que o maior animal que já existiu em toda a história do planeta Terra ainda está vivo e nadando nos nossos oceanos? Estou falando da magnífica baleia azul. Esse colosso dos mares pode atingir mais de 30 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 10 andares deitado, e pesar até 200 toneladas. Só a língua dela pode pesar o mesmo que um elefante adulto. É algo difícil até de imaginar. Para você ter uma ideia da escala, o coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro pequeno, e uma pessoa poderia nadar tranquilamente pelas suas artérias. Elas são tão grandes que seu canto, que é um som de baixa frequência, pode viajar por centenas de quilómetros debaixo d'água, sendo uma das fontes de som mais altas do reino animal. Apesar de todo esse tamanho, sua dieta é composta quase que exclusivamente por krill, um crustáceo minúsculo. Ela filtra toneladas de água todos os dias para conseguir energia suficiente para manter esse corpo gigantesco funcionando. É a prova de que ser gigante não significa ser um predador feroz. Depois de falar do maior animal do planeta, vamos para o extremo oposto e conhecer o menor pássaro do mundo,
o colibri-abelha. Originário de Cuba, esse passarinho é tão pequeno que muitas vezes é confundido com um inseto, como uma abelha ou uma mariposa. Ele mede cerca de 5 a 6 centímetros de comprimento e pesa menos de 2 gramas. Isso é mais leve do que uma moeda de 10 centavos. É uma criaturinha tão delicada que parece uma joia voadora, com suas penas iridescentes brilhando em tons de verde e azul. Seu tamanho minúsculo exige um metabolismo extremamente acelerado. O coração do colibri-abelha pode bater mais de 1000 vezes por minuto e suas asas se movem tão rápido que se tornam um borrão para os nossos olhos, batendo até 80 vezes por segundo. Para manter toda essa energia, ele precisa visitar centenas de flores todos os dias, consumindo néctar em uma quantidade que pode chegar à metade do seu próprio peso corporal. Ele é um exemplo perfeito de como a evolução pode criar soluções incríveis para a sobrevivência, otimizando cada detalhe para um estilo de vida de alta performance em um corpo minúsculo. Voltando a falar de longevidade, se a água-viva é imortal, existe um vertebrado que chega bem perto disso. Conheçam o tubarão da Groenlândia, um mestre em viver muito, mas muito tempo. Esse animal das águas geladas e profundas do Atlântico Norte é simplesmente o vertebrado mais longevo que conhecemos. Estudos recentes usando datação por radiocarbono no cristalino dos seus olhos revelaram que esses tubarões podem viver por mais de 400 anos, com alguns espécimes chegando a estimados 512 anos. Isso significa que alguns deles que estão vivos hoje nasceram antes da Revolução Francesa. Essa vida longa vem com um ritmo lento. Eles crescem apenas cerca de 1 centímetro por ano e só atingem a maturidade sexual por volta dos 150 anos de idade. É uma estratégia de vida completamente diferente da nossa, adaptada a um ambiente frio, escuro e com poucos recursos. Eles se movem lentamente pelo fundo do oceano, quase como fantasmas, conservando energia ao máximo. Eles são verdadeiras cápsulas do tempo vivas, testemunhas silenciosas de séculos da história que se desenrolaram na superfície, enquanto eles continuavam sua jornada lenta e constante nas profundezas. Falamos do maior animal de todos os tempos, a baleia azul, mas e em terra firme? Quem leva o título? O posto de maior animal terrestre vivo pertence, sem sombra de dúvidas, ao elefante africano. Um macho adulto pode passar dos 3 metros de altura nos ombros e pesar mais de 6 toneladas. Suas presas de marfim, que na verdade são dentes incisivos gigantes, podem crescer por toda a vida e são usadas para defesa, para cavar em busca de água ou para marcar árvores. A tromba é outra maravilha da evolução, uma fusão do nariz com o lábio superior, com mais de 40 mil músculos, que serve para respirar, cheirar, beber e pegar objetos com uma força e precisão incríveis. Além do tamanho impressionante, os elefantes são conhecidos por sua inteligência e estrutura social complexa. Eles vivem em grupos familiares matriarcais, liderados pela fêmea mais velha e experiente, e demonstram emoções complexas, como luto, alegria e empatia. Eles têm uma memória excelente, o que é crucial para encontrar fontes de água e comida em vastas áreas da savana. Ver um elefante africano de perto é sentir a força e a sabedoria da natureza de uma forma muito visceral. Eles são verdadeiros engenheiros do ecossistema, moldando a paisagem por onde passam e impactando a vida de inúmeras outras espécies. Para fechar nosso tour pelos extremos, vamos voltar ao mundo dos minúsculos. Se o colibri-abelha é o menor pássaro, conheçam agora um dos menores répteis do mundo, o Brookesia micra. Descoberto em Madagascar há poucos anos, esse camaleão é tão pequeno que um adulto consegue se equilibrar confortavelmente na ponta de um dedo indicador ou na cabeça de um palito de fósforo. Medindo menos de 30 mm de comprimento total, incluindo a cauda, ele desafia nossa percepção do que um réptil pode ser. Sua vida é um jogo de esconde-esconde em escala micro.
Durante o dia, ele se move lentamente pela serrapilheira, o tapete de folhas mortas no chão da floresta, caçando insetos minúsculos como formigas e colêmbulos. Sua coloração marrom o torna quase invisível nesse ambiente, uma camuflagem perfeita contra predadores. À noite, ele sobe em galhos baixos, a não mais que 10 centímetros do chão, para dormir. O Bruchessia micra nos mostra que, no jogo da evolução, o sucesso não depende apenas de ser grande e forte. Ser pequeno, discreto e especialista em seu nicho pode ser uma estratégia igualmente brilhante para a sobrevivência. E aí, pessoal, que viagem, hein? Da imortalidade teórica de uma água viva ao gigantismo de uma baleia azul, passando pela delicadeza de um colibri e a longevidade de um tubarão das profundezas. Hoje a gente viu que o nosso planeta é o lar de criaturas que superam qualquer ficção. Cada um desses animais, seja ele gigante ou minúsculo, é o resultado de milhões de anos de evolução, uma obra-prima da natureza adaptada perfeitamente ao seu modo de vida. É uma prova da incrível diversidade e da resiliência da vida na Terra. Essa exploração nos lembra do quão pouco ainda sabemos sobre o nosso próprio mundo e da importância de protegê-lo. Muitas dessas espécies incríveis, como a baleia azul e o elefante africano, enfrentam sérias ameaças por causa da ação humana. Conhecer esses extremos da vida não é só uma curiosidade, é também um chamado à responsabilidade. Temos o privilégio de compartilhar o planeta com seres tão fantásticos e cabe a nós garantir que as futuras gerações também tenham essa chance. Espero que vocês tenham ficado tão maravilhados quanto eu com essas criaturas. Cada uma delas tem uma história única e fascinante para contar. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas criaturas você achou mais impressionante? Foi a água-viva que engana a morte ou o camaleão que cabe na ponta do dedo? Qual dessas criaturas você gostaria de ver de perto? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.